Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao Gabaritando! Meu nome é Professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje, vamos resolver uma questão da matéria de Biologia. E olha só, sinal tocou, aula começou! Oi, sou a professora Sandra Beltrán Pedreiros. Vamos analisar as questões do Enem e de outros vestibulares relacionados à área de Biologia. Então, me acompanhe e vamos analisar cada um dos enunciados. Observemos a questão do Enem de 2010. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. E nessa situação, apresentam algumas características corporais como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Analicemos as possíveis respostas. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva da Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que a. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada no patrimônio genético e então transmitidas aos descendentes. E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por seres mais adaptados ao ambiente em que os organismos se encontraram. Então, lembremos que a teoria evolutiva do Lamarck falava assim da lei do uso e o desuso, mas essa lei, que normalmente é tida como se fosse simplesmente, eu não estou usando, no caso desses anfíbios e alguns desses répteis, em ambiente subterrâneo, se não estou usando os olhos, seriam perdidos. Isso não acontece simplesmente ao longo da vida de um animal. Ela precisa, para que essa lei evolutiva realmente se cumpra, teria que passar a informação genética a seus descendentes. Assim, a opção D, que fala da perda das patas, pela falta do uso dessas patas e, posteriormente, passar essas características, incorporar essas características ao patrimônio genético, para que seus descendentes também tivessem essa mesma característica vantajosa, então seria a resposta correta. Normalmente se acredita que a teoria do Lamarck é tão simplista quanto, se não estou utilizando alguma estrutura, ela passará a ser perdida. Mas, efetivamente, para que essa teoria seja certa, precisaria ter a transferência dessa informação, a incorporação dessa informação ao patrimônio genético. Caso isso não aconteça, então não estamos utilizando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck. Então, voltamos a ratificar. Para essa questão, o gabarito correto seria a letra D, em que as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Sem a transmissão dessa informação genética aos descendentes, não podemos falar de um processo evolutivo. Então, espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando@gingabelearning.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula!